Ministério da Cultura e Brametal apresentam Salto Alto Pod, o podcast do empreendedorismo feminino e da cultura, com Tati Serafim, apoio Sicoob e Clube 1 Benefícios. Oi, gente, eu sou Tati Serafim e está começando mais um episódio do Salto Alto Pod, nosso terceiro episódio da terceira temporada, que o Salto Alto Pod é o nosso podcast do empreendedorismo feminino e agora também da cultura, onde a gente está trazendo aí economia criativa, mulheres artistas e dialogando sobre vários temas que envolvem o empreendedorismo feminino. Hoje vamos falar de marketing, a área que eu atuo aí, que eu gosto tanto, tenho tanto amor, mas trouxe outros 3 profissionais aqui para conversar comigo e bater um papo bem bacana com várias dicas para vocês. Mas antes de eu apresentar quem são os nossos convidados, porque tem homens também, né, nessa bancada aqui, eu vou chamar um recadinho para você. Quando acendemos uma luz, nem imaginamos tudo o que acontece antes dela chegar até nós. A geração da energia nas usinas, a transmissão para as subestações, até a distribuição às nossas casas. E quando a gente vê algo tão grandioso assim como uma torre de energia, nem imagina que ela é feita aqui, bem pertinho da gente, na Brametal. São 50 anos de mercado, sendo a maioria deles dedicados ao setor de energia, onde tornou-se uma das maiores empresas das Américas neste segmento. A Brametal fabrica estruturas metálicas para geração de energia solar fotovoltaica, torres de transmissão de energia elétrica, subestação e ainda conta com o serviço de galvanização. Mas o que a Brametal tem a ver com a nossa rede de empreendedoras? Somos uma empresa que busca continuamente a excelência no que faz. Por isso, temos compromisso com o impacto que geramos na sociedade. Nosso ambiente é diverso e inclusivo. Recebemos a todos. Cada um tem a oportunidade de crescer de forma igualitária. Um exemplo são as mulheres. Contando um pouquinho da minha trajetória, com muito prazer, que eu falo sobre isso, como que a Brametal contribui e está contribuindo, para esse protagonismo feminino. E foi isso na minha carreira, eu entrei em 2019 como estagiária na área de manutenção, onde eu passei por várias cadeiras de desenvolvimento, passei pelo planejamento, pela parte mais estratégica, que é na parte mais analítica. Em 2023, tive a oportunidade, de vivenciar uma outra etapa da minha vida, que é ser mãe. Voltando na licença maternidade, teve uma mudança estratégica na empresa. E essa mudança me trouxe a oportunidade de assumir uma cadeira de liderança. Hoje atuo como supervisora de manutenção, uma área que historicamente ela é dominada pelo gênero masculino. Eu entrei aqui na Brametal em 2006. Fui uma das primeiras mulheres a entrar na empresa, na parte da produção. E assim, eu tive bastante incentivo da empresa, porque eram as primeiras mulheres e tudo, vários funcionários ajudavam a gente por ser só homens. Fui muito bem recebida aqui em 2006. Consegui evoluir dentro da empresa, que hoje estou na engenharia do produto. E assim, aprendi muito aqui dentro, cresci, vi que a empresa cresceu também junto com a gente. Inclusive hoje tem muitas mulheres dentro da empresa, e antigamente não tinha quando eu entrei. Cresci bastante, não só aqui dentro da empresa, como fora também. Quando eu cheguei na Brametal era pouco, algumas mulheres, hoje tem um grande número de mulheres. Eles estão apostando na mulher, confiando na mulher em operar a máquina, exercer uma função que antes não tinha, Então assim, antigamente as mulheres vinham para qualidade, as mulheres vinham para RH, hoje não, nós temos um grande número de mulheres em produção. Faz parte da construção do legado se importar com as pessoas aqui dentro da empresa e também fora dela. Como, por exemplo, quando apoiamos projetos de transformação social, como é o caso do canal Salto Alto. Nós temos muito orgulho em ter uma empresa como a Brametal apoiando o canal Salto Alto, a rede de empreendedoras mais completa e inovadora do estado. Como eu disse, o assunto de hoje é o marketing. A área aí que eu gosto, que eu sou apaixonada, que tem 16 anos já que eu trabalho. Não vou falar muito, não vou entregar a idade, Mas a gente vai dialogar sobre esse tema aqui com esses 3 super convidados.
Estamos aqui com o Jefinho, o Franco e a Sandy, que também faz parte do canal Salto Alto. Todos aí circulam nessa área aí dentro do marketing. E eu acho que vai durar o quê? Umas 3 horas esse podcast hoje? Gente, tem até um lanchinho ali da Dinamarca pra gente, tá? Se passar do horário, a gente vai fluindo, tô brincando. Mas eu tenho certeza que vai render bons papos aqui. E antes da gente entrar nesse tema, eu queria que vocês se apresentassem. Vamos começar pela Dana, né? Com certeza, Sandy. Meu nome é Sandy, eu sou publicitária há 10 anos ou mais que eu tenho atuado. Eu sou dona da Pop Marketing. A Pop Marketing sempre foi um trabalho paralelo, onde eu sempre atendi algumas empresas mesmo estando no CLT, e agora ela vem tomando espaço aí, ganhando o mercado, atuando aí hoje dentro de uma empresa grande aqui em Linhares, mas mesmo assim com a veia empreendedora e com vários clientes menores e mulheres também que buscam se colocar no mercado. Isso aí. Eu sou o Franco Caselli, eu sou mentor de lojistas e eu direciono lojistas que estão, às vezes, sobrecarregadas a atingirem até mais de 1 milhão de faturamento no ano, quando se trata de gestão de equipe e atração de clientes para a loja, com campanhas de vendas, com estratégias que o marketing tem que estar muito em cima, tem que estar muito redondinho para poder conseguir bater esses fatores. E aí eu tenho ajudado, já temos alguns cases aí, e graças a Deus o pessoal está gostando demais. Tati, obrigado pelo convite, estar com vocês. Estive lá recentemente. Claro, reciprocidade verdadeira na veia. Então, assim, é um prazer estar aqui dividindo com vocês o espaço de vocês, mulheres, né? Eu sou o Jefinho, os mais íntimos, né? Sou administrador habilitado, formado em marketing em 2003, já tenho uma longa data aí, empreendedor, corajoso, tomador de decisão e marketing na veia, onde é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Então, atuo no mercado financeiro, assim também como no mercado de passagens aéreas também. Nós temos, né, alguns segmentos que a gente atua, mercado imobiliário, e a gente está aqui para dividir um pouquinho das dores, né, que todo mundo tem, né, do marketing, que, na verdade, ele é um pedacinho do nosso negócio, porque ele envolve muito mais coisas, e a gente quer dividir com vocês aquilo que a gente sabe um pouquinho. Isso Tá aí. bom? Vamos lá? Aquele empresário multifaceta, né? Não sei como que ele dá conta. Não sei. Mas eu vou começar falando pra vocês que a gente vai levantar agora e fazer uma dancinha, tá? Pra fazer o Ah, marketing. Eu já vou começar com polêmica, né? Como que vocês enxergam essas novidades? É porque quando a gente fala em marketing, as pessoas já associam as redes sociais, mas a gente sabe que envolve várias outras questões, né? Mas assim, se tratando dessa onda de redes sociais mesmo, onde as pessoas estão ali quase que 90% do dia ligados. Como que vocês estão enxergando dentro do universo que vocês atuam aí essas tendências e essa nova forma de se comunicar com o nosso público? Posso começar? Pode ser. Sempre você, tá? Já tô aqui, ó, com a língua coçando. Então, tem que aparecer, né? Tem que aparecer, mas de um jeito que sua empresa, sua marca pede para aparecer. Não necessariamente com dancinhas, não necessariamente com um vídeo falado de frente para a câmera, de acordo com o que o seu público se encaixa, né? E com o que você tem liberdade também para fazer. E não adianta fazer nada engessado, nada automático, que isso não vai conectar. As pessoas se conectam com verdade, se conectam com pessoas. E até por isso que os influenciadores ganham tanto espaço, né? Porque eles mostram o dia a dia, mostram o bastidor e eles estão mostrando quem eles são. Então, a partir do momento que a minha marca fala do que eu quero passar, a verdade que eu quero vender, eu não preciso me comparar, eu não preciso... É difícil, porque a gente vê tanta gente atuando aí de várias formas, aí você olha para o Instagram do colega e fala, caraca, ele tem muitos seguidores, tem muitas curtidas, eu preciso fazer o vídeo igual dele. Não, é fazer o que o seu mercado pede, o que o seu público está preparado para receber, né? E eu acho que hoje em dia as pessoas vão muito pela moda, pelo que está em alta e vai funcionar? Vai, mas até quando, né? Então é a gente perceber mesmo o que o nosso público quer ver, é entender quem a gente é primeiro, né? O que eu mais escuto
quando chegam lojistas até mim é que da pandemia para cá mudou. Minha loja começou a cair. Quando a gente vai investigar, a gente verifica que a parte da internet ela não se adaptou. Porque a pandemia foi um divisor de águas. Havia um movimento de cada vez mais a internet influenciar nas vendas, mas depois da pandemia, que todo mundo foi obrigado a agir mais por causa das restrições, né? E muitas lojas evoluíram e viram que não podiam mais viver sem, porque elas viram a oportunidade. Se eu vendo com minha loja aberta, e eu vendo na internet, eu vendo pelo Instagram, ou uso o Instagram para poder atrair meus clientes, eu tenho 2 canais de vendas. E 2 canais de vendas é 2 locais para poder vender mais. Então, ao perceber isso, muitas começaram a usar esse mercado. Às vezes a dancinha serve para algumas lojas, mas para outras não. Depende do público. Depende do público. O Instagram é ótimo para algumas lojas, mas o YouTube é melhor para outras. Então, saber quem é o cliente, as preferências do cliente, se tornou cada vez mais importante. E o marketing é sobre isso. De você entender seu cliente e mostrar para ele que você tem o produto que ele quer e do jeito que ele quer. É aquele negócio, não venda o que o seu cliente precisa. Venda o que ele quer comprar. E é baseado nisso que a gente trabalha a parte da internet. Na internet, a gente tem que colocar lá aquilo que ele quer ver. E se ele gosta de alguém mostrando a vida, o caminho é mostrar a vida. Se ele gosta de alguém dançando, o caminho é dançando. E assim a gente vai adequando. Mas uma coisa que eu sempre digo também é que a loja é sua, você faz o que você quer. Porque também fazer uma coisa sem querer fazer, também não vale a pena. Perde a essência também, né? E acaba dificultando. Aquilo que você começa a fazer, você não consegue manter constância, porque você não quer fazer. Então a gente trabalha muito isso, e todas essas lojistas que chegaram até a gente, falando que depois da pandemia, às vezes começaram a cair, que começaram a fazer um trabalho do Instagram, de divulgação, de entender o cliente, voltou a crescer. Porque é o caminho. Hoje em dia não é o futuro, é o presente, é o agora. Quem não tá fora. Verdade. Então, vou trazer um caso mais prático do dia a dia aqui, das dores, né, do marketing. Eu creio que tem muita gente que não sabe nem o que está fazendo no negócio dele. Primeiramente que ele não conhece o negócio dele. E quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Então, tem muita gente que quer empreender, né? Eu falo que o marketing vai resolver, o marketing não vai resolver. Só vai resolver se você entender o seu negócio e entender o que pede mercado. Então, para mim, um dos grandes insucessos dos negócios são as pessoas erradas nas empresas erradas. Sugestão: conheça o seu negócio primeiro, vivencie aquilo, passe por um período, aí sim, você conheceu o seu negócio, você vai empreender. Então, conseguiu, atingiu? Aí sim, vamos encontrar o melhor canal, que é com vocês da área de comunicação. Beleza. Comunicou? Tá tendo resultado, sim. Atraiu? Chegou. Mas espera aí, quem é que tá atendendo que tá vindo da internet? Porque muitas vezes o negócio é o seguinte, você criou o funil, trouxe o cara, mas o cara atrás não está preparado para poder vender o negócio. Então, aí eu vou chegar onde nas maiores dores que a gente estava falando aqui nos bastidores, que são pessoas. Se a gente também começar a cuidar dessas pessoas que estão chegando agora, que consigam entender, não vai ter canal de marketing nenhum que vai resolver. Não vai resolver nada. Então, é um conjunto de ações que nós, empreendedores e empreendedores especial que está aqui, que não está nos assistindo, né, que é do canal, precisamos de ter essa consciência, que o marketing não vai resolver sua dor se você não conhecer o seu negócio. Essa é a minha visão sobre o marketing hoje, no olhar mais sistêmico, entendeu? E é aquela engrenagem, né? No episódio anterior a gente falou sobre gestão financeira, falou de autoconhecimento. Então, assim, parece um bicho de 7 cabeças, mas não, a gente só está querendo dizer que só o marketing sozinho não vai funcionar. Só a equipe de vendas sozinho não vai funcionar se a entrega não está redondinha. Então, tem que tudo funcionar também para o marketing fluir. E eu percebo muito que as pessoas, eu vejo assim, na grande maioria, as empreendedoras, que é o universo que eu trabalho ali, focando só nessa ponta do iceberg, que é o marketing. E mais precisamente as redes sociais. É como se nenhuma outra estratégia fosse trazer clientes, né?
Como que vocês desmistificam ali com o cliente no dia a dia, hoje afim ali dentro de várias áreas que você atua, esse olhar de que a gente precisa ampliar os horizontes e não ficar só parado no Instagram? O que eu criei ao longo desses 25 anos meu trabalhando com lojistas? Eu percebi que todo mundo tá na correria, certo? Todo mundo tá na correria, todo mundo tá sobrecarregado. Desde antes da pandemia até hoje, todo mundo tem. Sempre. Porque é aquele negócio, se você tiver mais tempo, você vai gastar com quem? Com sua família. Sim. E nunca é suficiente o tempo que você tem para sua família. Quanto mais tempo você tiver, mais tempo você quer dar para sua família. Então, toda vez que você se dedicar para o seu trabalho, você quer tirar o máximo proveito e você quer sempre dar prioridade àquilo que é realmente importante. Então, ao longo desses 25 anos, eu criei o que eu chamo de Método Simplificado de Gestão, chamado CCT. Três siglazinhas. C, de clientes que entram na empresa, que você atende. C, de conversão. E T, de ticket médio. Por que você tem que olhar para essas 3 siglas aqui? Porque todo mundo chega e fala assim, eu preciso de mais de marketing. Eu preciso atrair mais clientes. Todo mundo acha que crescer e vender mais é só atrair clientes. E, na verdade, quando você olha para as outras duas siglazinhas, que é o C de conversão e o T de ticket médio, você entende que se você trabalhar melhor o cliente que entra na loja, você vende mais para a mesma pessoa, ticket médio maior. Se você trabalhar a forma de você abordar, a palavra que você usa quando o cliente entra, ou a palavra que você usa quando ele fala, vou dar uma voltinha, já aumenta a sua conversão e você vende mais. Então, às vezes a pessoa olha só para um lado e tem um outro lado que ela não está enxergando. Pode até anotar aí. Uma dica que eu sempre dou é, quando o cliente entra na loja e fala assim, vou dar uma volta, depois eu volto aqui. Você pergunta, o que te impede de levar agora? Perdeu. É uma frase que você implementa para sua equipe e essa frase faz com que a pessoa fale, é porque eu tô sem dinheiro agora. E aí, você entendendo por que a pessoa não tá levando, você pode contornar uma objeção. Franco, só pegando seu nicho ali, é o intendente. Primeiramente, que você tem que entender o que a pessoa quer. Por quê? Se você não pergunta, o que move uma boa venda é pergunta. Esse funil. Pergunta. Você vai trabalhando por eliminação. Chegou no ponto, então você quer uma camisa rosa, assim, o azul, essa cor, qual o tamanho. Então, assim, qual a ocasião que você vai usar? Filtrou, colocou? Fica mais fácil. Mas a grande dificuldade que nós temos hoje é o entender que as pessoas não conseguem entender o que a pessoa quer. Então, é um detalhe. E nem se interessam pelo que realmente o cliente quer. É verdade. Então, a falta de interesse é o que minha mulher fala assim, como você pode ensinar vendas se você não gosta de comprar? Eu falei, não, eu gosto de comprar, mas quando a pessoa me mostra o que eu quero. E no meu caso, sou bem objetivo. Então, e sendo objetiva. E uma venda é entender a dor ou desejo. Você viu se é dor ou desejo? Então, ele tem uma dor, ele está precisando de um paletó para poder vir no podcast. Então, aí você começa a mostrar. Não sair pegando, você quer paletó, pega um, pega outro. Não, qual ocasião? Como é que é esse podcast? Você como é mais descontraído, é mais formal? Então, e assim você vai levando a venda. Até mais um quiz, Sandinho, depois você vai cortando a gente aqui. Aprendendo, pelo amor de Deus. Atenta. Você quer ver uma coisa? É no segmento de linha alta. Né? Fiquei 10 anos no segmento de design de imóveis. E geralmente um sofá de alto valor, tal, enfim, são coisas que realmente não faz parte da camada social, né? Não está na faixa média, está lá em cima. Então a pessoa abriu a porta, né? Eu sempre, quando eu treinava a equipe, eu comentava, gente, o primeiro paradigma que ela quebrou foi atravessar aquela porta. Porque a marca já vende algo exclusivo. Então nada contra outro segmento, mas esse segmento especial, então você pode ter certeza, o filtro ali já está muito alto. Entendeu? Então já é um lead quente dentro do seu negócio. Já está ali, só o fato de já ter ultrapassado. Então, e aí quem atende às vezes não consegue entender e acha, essa pessoa está passeando. Não, você que não entendeu o que ela quer. Entendeu? Exatamente. Então, às vezes a gente foca ali, né, nas redes sociais, mas esquece de fazer o básico, que é, se a pessoa já foi na loja, já é um grande, né, porque até a pessoa sair de casa para poder ir na loja, enfrentar trânsito e tudo, já é realmente Esse maqueia, cara.
A mulher vai no salão, tem segmentos que a mulher, para ela poder entrar aí, entrar. ela se maquia, ela desejou ir lá porque ela queria sentir empoderada, a experiência. sim. Então, se você coloca uma pessoa que não sabe nada, e aí? E para a gente oferecer experiência, a gente tem que entender, né? Igual você falou do entendimento. Uhum. Desde que entrou na era da humanização, que tem que aparecer, a gente tem que conversar direto com o cliente, tem que fazer coisas diferentes, não é mais o post estático que funciona. Eu vejo muita dificuldade dos pequenos, né, das pequenas empresas, que é quem mais me procura, é porque ela precisa vender. A necessidade dela é fazer renda. Eu até me coloco como essa pequena empreendedora também, que eu preciso vender. Tá, mas aí eu preciso entender meu cliente, eu preciso conhecer ele primeiro, eu preciso fazer marketing, eu preciso vender, eu preciso administrar e tal. E aí até eu, como uma cliente minha, falo, tá, e agora? Não dou conta de fazer tudo. Mas aí não, você tem que fazer esse processo, então você vai se perder lá na frente, igual... Eu trabalho para mim há 10 anos, mas sempre em paralelo. E agora que eu estava trabalhando só para mim, e aí eu olho, sempre fico... Meu pai é contador, ainda bem. Que bom, hein? Então Sorte eu peço ajuda, porque eu sei que ele é bem... universitários. Porque eu falo assim, tá, pai, mas a conta não tá fechando. O que eu faço Mas agora? isso pode entrar, igual o Franco falou, né? O ticket médio. Às vezes a gente não tá sabendo precificar o nosso trabalho. Não, justamente. A gente que trabalha com serviços é mais difícil ainda, né, o Franco? Porque a gente não calcula a hora de trabalho e aí você tá ali focada na quantidade, mas se você ajustar o seu ganho com o que você oferece, que você já tem, você já consegue, né, subir a régua aí e já destravar essa questão das vendas também. Existe um outro, falando de empreendedorismo, marketing, isso tudo que tá envolvendo, mas existe também a falta de humildade das pessoas. Muitas pessoas não têm humildade de entender que ela não tem perfil para ser empreendedora. Entende? Ela precisa passar por etapas, e a vida é uma etapa. E muitas pessoas querem atropelar o momento de cada um. O melhor lugar para você poder aprender é com as empresas dos outros. Ou seja colaborador, aprenda o passo a passo. Tem empresas que estão dispostas a ensinar você a passar pelos funis de aprendizado. Então não dá para você querer pular a etapa da sua vida. E um dos grandes fatores que pesam para mim hoje é a pessoa querer ter as coisas antes da hora. Então existe um tempo para o sucesso na vida. A maioria das pessoas de sucesso, depois de 40 anos, 50 anos, que vão atingir a maturidade financeira. Claro que tem os pontos fora da curva das pessoas que explodem na rede social, que fazem um boom. Pô, mas essa não é a realidade. Então essa ansiedade, normal, né? e essa ansiedade que tem gerado os empreendedores tem sido um dos grandes vilões. Você pode perceber que a maioria das empresas quebram logo que desistem. Por quê? Porque gerir estoque, gerir pessoas, financeiro, um país que não te proporciona um direito, uma segurança jurídica e nem muito mais financeira, onde você tem uma taxa de juros de 15% ao ano, olha o que acontece. Então, a gente tem que entender que para empreender precisa de respeitar as etapas. Então, uma das melhores coisas dê o tempo certo para você montar o seu negócio. Entendeu? Exatamente. Quer ter o seu negócio? Seja o melhor funcionário de qualquer empresa que você passar. Porque você sendo o melhor funcionário, você vai tentar com todas as forças fazer a coisa certa e fazer a coisa acontecer. Porque na hora que você chegar no seu negócio, você já errou, já foi corrigido por outras pessoas. E quando você está em outra Já empresa, aprendeu com o erro dos outros também, né? Então, e aí você vai ver que você vai errar muito menos. Porque errar não tem como, né? Não tem jeito. Faz parte, Mas só não erra quem não tem. Mas é melhor você errar, ver os erros dos outros, né? O sábio aprende com os erros dos outros. Quanto mais você minimizar os erros, melhor é. Uma das coisas que eu falo, igual, por exemplo, hoje eu tô como mentor de lojistas. E o que eu falo? Eu tenho meus mentores também. Sim, com E certeza. eu falo, eu só tô nessa área que eu tô agora porque eu busquei conhecimento para poder errar o menos possível e eu entregar o melhor produto. Então, por isso eu falo, tenha um mentor, né? Então, assim, a Tati, o canal Salto Alto, né? Olha quantas pessoas, network é importante. Às vezes no network que você faz, você acha mentores nesse network. Então, isso é muito importante para o desenvolvimento pessoal, porque não adianta CPF fraco, empresa fraca. CPF forte, empresa forte. Então, a gente tem que investir em nós mesmos para poder nossa empresa dar aquilo que a gente espera que ela dê pra gente.
Exatamente. E eu costumo falar nos eventos do canal Salto Alto, justamente isso, que como eu trabalho com marketing, as pessoas acham que eu vou florear o marketing. Network vende muito mais do que o marketing. As pessoas focam no marketing por conta, eu acredito, não sei se vocês concordam comigo, por conta dessa comparação. Hoje as pessoas postam recortes das vidas, os bastidores, né? Não é todo mundo que é corajoso, mas tá todo mundo ali, empresa indo de vento em popa, não sei o que, às vezes tá lá no banco devendo, não sei o que, mas tá mostrando lindamente ali, como se aquilo ali fosse se sustentar há muito tempo. Mas o poder que o network tem, eu falo com as meninas do canal Salto Alto, no dia que vocês descobrirem o poder que o network tem, vocês vão em todos os eventos do canal, porque nunca é inválido. O que vocês estão fazendo aqui, alguém não se conhecia, sim, qualquer coisa que você participa, eu costumo falar, falei com o Jefinho, se me chamar em velório, eu tô indo. Eu também. Eu descobri a força que isso tem de se conectar com pessoas, e apesar da gente ser conhecida ao longo do trabalho, assim, você não conhece todo mundo da cidade, você não conhece todo mundo daquela área, então, assim, são conexões que alguém que trabalha numa área de viagens, que pode se conectar com outro. Então, é fundamental. Acho que o marketing, ele tem uma teia, assim, né? Várias ramificações que dá pra gente trabalhar junto, que aí vai vir a consequência das vendas, né? Sim. E até um exemplo meu, assim, eu voltei a investir somente na Pop em janeiro. Eu acho que eu fiz tráfego pago para mim uma vez. É sempre indicação. E de pessoas que já me conheceram trabalhando na faculdade, pessoas que me conheceram trabalhando na Itatiaia, pessoas que hoje me conhecem da Will, no network também, entendeu? E que pedem serviços por fora também, porque eu também já entendi que o meu público não é o público dessas empresas grandes. Eu posso atuar lá dentro, prestando o meu serviço, oferecendo tudo de melhor que eu tenho para oferecer. Mas quem me procura não é uma empresa grande para que eu preste serviço. Normalmente é empreendedora. Então, todo mundo ali ou vai fazer um casamento, ou vai fazer um aniversário, então vem o pedido de um convite já vem de um personalizado. Estou falando do que eu presto, né, do que eu ofereço de serviço. Mas aí daqui a pouco, você cuida das redes sociais da Wills, cuida da minha também? Como é que você faz? E ali já vem surgindo. E às vezes a gente tem até que recusar, porque não dou conta não. Vão devagar, porque eu tenho medo de não atender com tanta precisão, né? Mas é sempre assim. Sério, eu acho que eu só fiz tráfego uma vez só. E assim mesmo, quem veio do tráfego veio por curiosidade ou porque queria fazer o serviço mais um prazo depois. Mas 6 meses que eu estava somente com a Pop, todos os meus clientes vieram por indicação. De pessoas que me conhecem e me indicam. Vou aproveitar que você falou de tráfego pago e entrar nesse assunto. Porque as empreendedoras chegam até mim, me indica alguém de tráfego pago. Eu pergunto, o que você está precisando? Porque não adianta chamar a gente para casa da gente se a casa não está arrumada. Não adianta você focar nas vendas se você não tem quem atende ali o WhatsApp. Se você não tem produto para vender. Então as pessoas estão ali sempre querendo apagar incêndio, a venda, como se a venda fosse a salvação da pátria. E é por isso que muitas pessoas se desesperam também. Franco, que está ali, né, nessa parte de tecnologia e tráfego pago, como que é? Vou abrir os valores aqui. Hoje, para o meu negócio, eu estou com um orçamento de R$6.000 por mês só de tráfego pago. Hoje eu tenho mentorada de Manaus, tenho mentorada da Paraíba, mentorada de Santa Catarina, tenho mentorada de vários lugares do Brasil. Só que não é fácil. O network, a indicação é muito mais fácil e muito mais barata. E o problema do tráfego pago tem momentos que o criativo, que é a imagem que você faz, o vídeo que você cria, ele para de performar, que é parar de trazer gente. E aí nessa hora o dinheiro vai indo embora, e você fala, meu Deus, eu preciso vender porque eu preciso cobrir. Aí o gestor sofre. Aí isso complica. Mas é uma questão de você entender o cliente, você entender por que parou de performar um vídeo ou outro. Então, por isso que é muito importante naquilo que você estava falando antes, Sandy. E é muito importante você conhecer o seu cliente, senão você joga dinheiro fora. Exatamente. E nisso eu falo para minhas mentoradas lojistas. Eu tenho uma mentorada que falou comigo o seguinte: Franco, eu fiz uma reforma na minha loja
e parou de entrar gente. Caiu minhas vendas, minha loja ficou linda, mas caiu, parou de entrar gente. Mudou o layout talvez do produto. Porque minha loja é num bairro de classe C e D e as pessoas começaram a achar que a loja tinha ficado muito cara. E aí eu parei de vender. E aí diminuiu minhas vendas. E agora eu preciso retomar, me ajuda. Então, é basicamente esse tipo de coisa que a gente ouve. É o ouvir o seu cliente. O que o seu cliente está pedindo? Às vezes você gasta muito dinheiro fazendo a reforma na loja. Sendo que o que ele está pedindo coloca cafezinho e bolo todo dia, que você vai trazer muito mais cliente, sabe? Então, assim, bate-papo, né? Às vezes que a gente A conexão, principalmente loja física, tem que ter essa conexão. Agora, Franco, você tocou no seu projeto, ele é expansivo a nível nacional, correto? Aham. Nacional. Então, assim, eu sou uma das pessoas que não acredito em franquia. Franquia, não acredito. Deixa eu me retratar aqui. Eu acredito em algumas franquias. Primeiramente, por quê? Porque o país é um continente. O Brasil é um continente. Nós temos diversas culturas em cada região. Não vai adiantar eu querer falar de vender pequi no Espírito Santo, cara. Pequi é de Goiás. Então, buchada de bode, do Nordeste. Existe uma dificuldade muito grande do tráfego pago, eu conversando com algumas pessoas, é você conseguir colocar essa comunicação para atingir diversas regiões do Brasil. Porque são características diferentes, peculiares a cada região. Então, você deveria fazer 5 tipos de propaganda, 6, para você atingir regiões do Brasil. Então, assim, uma das dificuldades que eu tenho percebido com os players maiores de mercado é isso. É o fato do Brasil ser um continente e ter diversas culturas. Então, assim, não vai adiantar você botar 400, 500 mil que você vai ter uma limitação se a sua comunicação não tiver com a identidade da região. O marketing tem que estar redondo, porque no marketing, uma das primeiras etapas é perfil do cliente ideal. Qual é o perfil do cliente ideal? Porque quando você entende qual é o perfil do cliente ideal, você fala assim, se buchada de bode, você falou, é característico da região Nordeste. Aí você fala assim, mas no Sul, eles nem sabem às vezes o que é buchada de bode. Então, assim, é você analisar o perfil do cliente ideal e entender ele para depois você preparar os seus anúncios e etc. Por exemplo, por que eu estou fazendo para o Brasil inteiro? Porque lojista sobrecarregada é só aqui, é só no Sul, é só no Nordeste? Não é. 90%. Só não tem na Amazônia, eu acho. Não, também. Lojista. Então, eu tenho uma de Manaus, uma mentorada de Manaus. Lojista que fatura 50 mil e quer atingir 100 mil por mês. Tem vários lugares do país? Tem vários lugares do país. Lojista que tem equipe, que está desmotivada, que se bota uma motivação na equipe, a equipe vai vender mais? Tem em todo o país. Então, e por último, lojista que falta ideias, que falta saber o que fazer para poder trazer o cliente para a loja. Existe no Brasil inteiro? Existe no Brasil inteiro. Então, por isso aí o seu funciona. Então, aí funciona. Aí por isso que eu faço para o Brasil inteiro, porque é isso que eu estou divulgando. E é online também, né? Mas você entendeu, no meu ponto que eu tenho colocado é o ponto físico. Você pode perceber que diversas pessoas fecham franquia. Você trouxe essa conotação em relação à franquia. É um trabalho de dor de empresário, eu acho que tem dor em todo lugar. Agora, franquia, vocês podem perceber que diversas franquias, elas são desfeitas. Perfeito. Entendeu? Eu falo o seguinte, você tem que entender que tipo de franquia que é. Porque tem franquia que acha que te cobra só para dar o nome. E não é por aí. Você tem que ver que tipo, tem a franquia que te dá assistência, que te dá assistência, que te dá os produtos, já compra do fornecedor, já te indica. Então, facilita. Eu falo, tudo que você pode facilitar, você tem que... Porque assim, é mais barato pagar do que você tentar. Eu sempre falo isso, é muito mais barato pagar do que você tentar. Até um projeto errado, até um pré-projeto que você gasta 10, 20 mil que deu errado, você salvou sua vida. Você gastar 1 milhão, isso aí. Você gastou só 20 para o estudo. Porque quando você tenta, você além de gastar dinheiro, você além de gastar dinheiro, você gasta a sua energia. É o mais caro. Você gasta a sua sanidade mental. Você gasta a sua paciência com seus filhos quando você chega em casa. Então uma coisa que a gente preza muito é como é que eu posso melhorar o meu dia a dia para eu dar uma melhor condição para minha família. Aí às vezes você só pensa no dinheiro. Mas não, é você chegar bem em casa.
certo? Eu falo assim, eu não falo que eu sou o melhor exemplo, mas eu tento todos os dias. E me culpo por não conseguir ser melhor. Por aquele negócio. Gente, os homens se culpam também? Com certeza. Com certeza. Eu me culpo. Eu achava que isso era uma coisa única da mulher Ainda de se mais culpar. apaixonado por meta e número. Caramba, se for competitivo, então... Se cobra por essa questão. E por vocês serem o provedor, de ter essa coisa, também tem cobrança. Eu tô brincando aqui, mas a gente sabe que tem, né? Eu tenho um bebezinho de 1 ano e 4 meses, né? E aí eu fico assim, eu tô trabalhando, eu preciso terminar o negócio, mas eu preciso chegar cedo em casa, a tempo de pegar ele acordado. Pra eu dar uns agarros nele, pra eu dar uns beijos nele. Então eu preciso fazer o quê? Meu dia render pra poder eu não ter que ficar até mais tarde pra poder eu pegar ele. Só que a gente se cobra, a gente é competitivo, a gente quer mais. E a gente é provedor. Então a gente fica sempre pensando assim, não, tem que fazer mais porque vai que falta. Você falou do tempo, Tati, até é bem interessante isso. E às vezes a gente se procrastina durante o dia por falta de foco, né? A gente tem uma tendência, às vezes, uma rede social um pouquinho a mais para olhar. E questão do tempo tá ligado à qualidade do tempo que você se dedica àquilo. Então a gente também tem que ter essa disciplina, essa doutrina de quando a gente pegar para fazer alguma coisa, se concentre o máximo e faça, porque vai sobrar o tempo que você precisa pro filho. Exatamente. Então não é trabalhar mais, é trabalhar com tempo de qualidade. A gente precisa pensar quando nisso. a gente traz para o universo feminino, Sandy não é mãe ainda, né? Mas a gente traz para o universo feminino, não é só o trabalho e a família, é toda a gestão da casa por trás e tudo que vem ali, e a gente acaba, né, às vezes perdendo esse foco, e a gente precisa direcionar, senão realmente não flui. Agora, trazendo para o universo das empreendedoras, o Sandy, eu falei no começo que nossa temporada tem um foco agora na cultura, né? Onde a gente está trazendo artistas, tem um quadro novo, daqui a pouquinho eu vou chamar esse quadro. A cada episódio a gente está trazendo uma artista de diversas áreas. E eu queria dizer a você que você é uma artista. Obrigada. É uma designer muito... Cadê a logomarca do... gente! Foi ela que desenvolveu. Super indico. Obrigada. Não, fazer propaganda agora mesmo de você. Obrigada. Fez o Instituto também, que tá rodando aí. Não fez a do canal que eu não te conhecia antes, não tinha passado para você. Então, assim, aquela mente criativa. E que eu quero jogar aqui na mesa? Ali dentro do universo feminino, com as empreendedoras, você percebe que existem coisas que são mais particulares ali da mulher empreendedora? De repente, uma dificuldade, de repente, o não conseguir, ou não ter aquela... Às vezes, o apoio em casa também. O que você vê ali no seu dia a dia? Porque você relatou que a maior parte das suas clientes são pequenas empreendedoras, né? Sim. Até vou complementar com a questão da franquia. Para que o trabalho nosso funcione, tem que ter alguém lá na ponta dedicado. Então, o Nordeste só vai funcionar se a filial do Nordeste, se a franquia do Nordeste me demandar o que é sazonal deles. Se a franquia do Sul me demandar o que é sazonal deles. E aí, às vezes, a empreendedora, ninguém tem tempo. Ninguém tem tempo. Aí eles querem contratar alguém e aquele dinheiro suado, né? Que a pessoa que está empreendendo, para ela conseguir investir em marketing, ela tá tirando de algum lugar ali que vai fazer falta para ela. Então, ela quer no mínimo que você faça tudo. Ela quer no mínimo que você entregue aquilo ali e dê resultado, que venda. Só que não adianta. Não adianta. Tem que ter o olhar. Como é que aquele ditado que é o olho do dono, igual do boi. Se a empreendedora, se o dono do negócio, ele não estiver trabalhando junto comigo, me trazendo a necessidade do cliente que está reclamando ali dentro da empresa, que está faltando, ou da necessidade que ela própria está enxergando, as dores que ela está vendo no mercado, eu vou conseguir entregar um trabalho legal, mas muito vai vir do meu estudo, dos meus insights, do que eu tenho de referência para aquele nicho. Mas aí é ela que vai entender. Mas o dia a dia é ela que O dia a dia conecta. é ela. E aí, ela tem a casa para dar conta, ela tem o financeiro, ela tem o administrativo, ela tem uma equipe para dar conta. Então, o marketing vai sempre ficando de lado. E aí, o resultado não vem, porque o tráfego não performa, né?
Porque se não tiver um criativo legal, se não tiver algo que realmente converse com a pessoa que vai comprar dela, não adianta. Então, não adianta a gente querer fazer algo mirabolante que está funcionando com a empresa do Franco, que com a minha não vai. E aí a mulher se cobra, a mulher se culpa, vem ansiedade, vem transtornos e transtornos, porque ela tá ali dedicando muita energia, tá fazendo tudo muito, e ela não tá vendo retorno. E aí o desânimo vem a questão da família, às vezes, não apoiar, a família talvez até cobrar, porque E achar ela que é não uma tá, perca de tempo, porque né? ela não Então, tá presente, porque ela tá dedicando tanto tempo e aquilo ali não tá dando retorno, não tá ficando rica rápido, mas tudo é tempo e treino. O tráfego ele não vai funcionar se a gente não treinar aquela ferramenta para que aquilo ali funcione. Da mesma forma que a partir do momento que eu decidi fazer o marketing da minha empresa, não vai ser de um dia para a noite que vai dar resultado. Então eu preciso educar as pessoas para essa mudança. E a gente vai até falar do chat GPT também um pouco mais para frente. A galera tá na onda do chat GPT, o que as IAs vão fazer, vão me substituir? Se a gente não treinar, se a gente não souber pedir, não vai dar resultado. E aí, as mulheres estão cada vez mais cansadas, cada vez mais sobrecarregadas, e aí elas acabam indo para válvulas de escape, ou aceitam qualquer pessoa para atendê-las em suas empresas, ou faz o mínimo bem feito, né, que é o que E vai consegue Melhor feito que fazer. perfeito. verdade. Melhor E vai feito que perfeito. Eu queria até usar o exemplo de uma cliente minha. Ela vai. Eu vou deixar ela contar quando ela vier aqui, que eu já convidei ela para vir para contar a história dela também. Mas foi um caso bem interessante que entra um pouquinho nesse universo e o que a gente está trazendo. Quando eu fui fazer a consultoria com ela, né, eu analiso ali 4 pontos, né? O mercado, os concorrentes, o público-alvo e o propósito da empresa, para a gente começar a construir mesmo a parte do branding, saber qual direção. Porque as pessoas acham assim, já vão lá para o final. Mas tem muita coisa antes que vai fazer você economizar tempo e dinheiro lá na ponta. E aí eu fui analisar com ela, aí ela falou assim, eu falei isso com ela ontem. Eu falei, quem te viu, quem te vê, que ela falou assim, você vai fazer a consultoria, toda armada, mas não me manda gravar vídeos. Eu falei, ok. Falei, tá bom. Aí fomos lá, conversando, estudando o propósito e tudo. E aí eu fui identificando junto com ela quem era exatamente o público dela, porque eles estavam achando, né, tentando focar, direcionar um tipo de mulher que na verdade era um outro tipo, e eram mais mulheres parecidas com ela. E aí quando ela postava uma foto que era uma coisa rara, ela investia em influencer, não tinha resultado. Investia em modelo, não tinha resultado. Quando ela postava uma foto dela, bombava. Aí eu falei, a influência da sua marca é você. As pessoas querem ver você usando, dando dica. Mas eu converso, eu não gosto do jeito que eu falo. Eu falei, tem que ser você. Não é a Tati que vai lá se conectar com o seu cliente, entendeu? Eu posso dar minha opinião como cliente, como, né, pessoa que tá ali nas redes sociais, mas quem conecta mesmo com o cliente somos nós, os donos, né? E para isso a gente precisa conhecer nosso cliente. O que ele gosta, o que não gosta. É no digital, é no presencial? E ela foi entender que a cliente dela era mais no presencial, porque eram mulheres acima de 40 anos. E a gente vai desenvolvendo e hoje ela tá voando. Inclusive, eu convidei ela para vir aqui no próximo episódio. É a Rosângela da Hit, do Delta. A roupa é um case, Se assim, formou que eu comigo, tá? amo. Minha amiga. Ela é maravilhosa, 40 anos de comércio e quando eu cheguei lá, eu conheci Rosângela, eu era novinha, né? Capucho. Então eu falei assim, nossa, o que eu tenho para ensinar para essa mulher? Mas às vezes a gente traz um olhar de fora, que a pessoa que tá ali emocionalmente, eu via que ela já estava cansada, muitos anos de comércio, e ela deu uma revigorada, reformou a loja, a gente entendeu o que era necessário. Então é muito legal a gente ter esse olhar. Quem compra da gente? Né? E ver como que essa pessoa se comporta pra gente gerar o conteúdo pra ela. Eu vou fazer o seguinte, o que você acabou de falar, eu tenho um monte de mentorada que fala isso. Então, se alguma mentorada estiver assistindo, comenta aqui embaixo. Por favor, vou mostrar pra todo mundo que está assistindo que quando você abre uma loja, você é a cara da sua loja. Se você vende aquilo que você gosta, o seu público é quem é igual a você. Então, o mais difícil
de você fazer um negócio, você definir o perfil do cliente ideal. Se for um perfil de cliente ideal muito diferente de você tem que fazer pesquisa, você tem que fazer teste, para você saber se aquele produto que você está criando dá certo, né? Eu sou homem, mas a maioria das minhas mentoradas são mulheres, né? Muitas têm filhos, né? E não é igual a mim, eu não sou igual a elas. Então eu preciso pesquisar muito, perguntar muito para elas. Eu tenho minha vida em casa com minha esposa, mas nunca é a mesma coisa. Então assim, se você pensa em abrir um negócio, abra pensando em fazer algo que você goste e que quem vai comprar de você são pessoas como você. Que aí você tem uma chance muito maior de dar certo. Ou você seja investidor no negócio dos outros e não apareça, né? E tem a outra pessoa. Porque aí fica muito característico assim, quando você quer ser o empreendedor, você quer ser aquele CPF, CNPJ, que associar até lá você ao seu negócio. Sim. Você não quer? Então você pesquisa, procura alguma coisa, bota dinheiro em alguma coisa. Não gosta de aparecer, então. Não gosta de aparecer, invista de uma forma como investidor, sócio investidor. Aproveite isso para entrar no tema da marca pessoal, né? Usando o case aí da Rosângela. Justamente isso. Só que aí eu entro em outra questão, né? Tudo eu acho que é um equilíbrio, né? As pessoas, eu acho que estão se perdendo um pouco, assim. Eu vou aparecer no meu negócio, mas já virou uma disputa de ego, né? Quem tem o vídeo melhor, né? O post melhor e tal. Mas eu acho, aí já é a minha opinião, eu quero saber de vocês, que a gente tem que ter uma dosagem, até onde a gente coloca a nossa marca, né? Eu vou chegar lá. Pode falar, Jeff. Essa é uma coisa que eu gosto de falar. A gente trabalha com valuation de empresa, né? A gente tem um setor dentro da lista que a gente presta serviço de venda de empresas, né? Então, quando você atrela a pessoalidade à sua marca, você tem o valor da sua marca é você. É importante, quando você quer desenvolver uma marca que possa ser vendida ou possa ser passada, quanto mais você atrela ela ao seu CPF, menos ela vale. Por quê? Porque fica com o CPF, todo o know-how fica com você. Quando você quer expandir um negócio, quer vender o seu produto, a sua marca, é preciso que a marca seja maior do que você, que o negócio se toca sozinho. Então é muito importante quando a gente quer ter esse equilíbrio. Por exemplo, vamos lá, uma clínica de estética, que a estética quem faz é a fisioterapeuta, é ela que faz. Então, quem é o valor? O valor é ela. Uma barbearia. Não, é o cara que corta o cabelo. Claro que existem franquias que expõem para o Brasil inteiro, mas a maioria está no CPF. E principalmente quando é o nome da pessoa. Nome da pessoa, quando está na marca. Quando está na marca. Advogados costumam botar o sobrenome. Então, aí eu quero vender meu negócio. Infelizmente, vai valer muito pouco. Porque o que todo mundo quer hoje é recorrência. O que todo mundo busca? Você assina Netflix, Prime Video, é tanta recorrência que você paga e está nos embutidos, de R$ 9,90 a R$ 10,90. Por quê? Porque todo mundo quer recorrência. O Idigel, gente, é o que desenvolveram para ter recorrência. Sobrancelha, cílio, é para gerar recorrência. O mundo se torna um caminho de recorrência. Então, aí sim, quando você cria uma recorrência com uma marca forte, isso tem valor. Agora, quando você não consegue criar a marca e fica na sua personalidade, é você, e você vai ser escravo daquilo pro resto da vida, mesmo que você goste, mesmo que você queira fazer aquilo e te faça. Então entenda que isso tem um preço também. Sim. Então tem que ter muito cuidado. Nem tanto pro lado da escravidão se você tiver com o intuito de vender. Mas, por exemplo, igual você citou a questão da fisioterapeuta. Talvez o plano dela é ela ter aquilo ali e pronto. Então a gente tem que entender também onde a gente quer chegar. Né? Porque quando ali na mentoria que eu faço, na consultoria, quando a gente olha, eu quero fazer isso. Todo mundo tem os planos, mas quando você coloca no papel, quando? Até quando eu quero fazer? Qual o tempo que eu estou disposto a fazer isso? Dia, mês. Então, quando você joga aquilo ali, você começa a pensar. Então, quando a gente olha aonde a gente quer chegar, igual você falou, se a pessoa não sabe onde quer chegar, qual caminho segue? Mas aí eu quero até contribuir como empreendedora, como novinha no mercado. Nem sempre a gente sabe o que a gente quer, nem sempre a gente sabe o que a gente quer fazer também. Como eu sempre atuei com a Pop em paralelo, eu tive essa dificuldade, porque eu sou muito perfeccionista, então eu quero o negócio certinho. Aí eu falei, eu quero voltar para o mercado somente com a Pop, com um plano de negócio estruturado, com um financeiro ok, sabendo o que eu tenho que faturar por mês, tal. E aí o que a gente mais vê no Instagram é, começa, depois aperfeiçoa. Começa, depois aperfeiçoa.
E isso é uma coisa também que eu acho que é do nosso meio, né, Tati? Que Uhum. as mulheres estão buscando novas rendas, querendo ganhar mais, sem ter a obrigação de estar no CLT. Mas aí, até ouvindo vocês que têm mais tempo de mercado, eu fico até um pouco confusa. Tá, qual é a visão que tá certa? Eu começo certinha ou eu vou fazendo e depois eu vou me ajustando? Ó, deixa eu aproveitar que parece que o que você falou aí, eu tirei um print hoje de uma passagem bíblica. Uhum. Eclesiastes 12. O agricultor que espera condições de tempo perfeito nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, nunca colhe. Então, eu acho que a gente precisa, né? Eu quero ouvir os meninos também, mas precisa ter planejamento, precisa estruturar, estudar, mas a gente também não pode perder o timing das coisas, porque vai ter alguém que vai fazer na frente da gente. Eu já vi muitas pessoas fazendo na minha frente por eu ter medo. Sim, fazendo coragem, muito né? pior e ganhando mais dinheiro do que eu. Eu acho que isso é muito comum pra gente também, porque eu tenho esse mesmo sentimento. Às vezes eu falo assim, nossa, mas fulano é muito mais... Ela só fez. Às vezes o meu tá muito melhor que o dela, porque a gente se compara, não tem como não se comparar, né? Mas aí, e muitas vezes as pessoas não querem aparecer, já tô fugindo, mas muitas vezes as pessoas não querem aparecer também, porque ela olha o outro gravando e ela fala assim, não, eu não tenho capacidade de fazer aquilo. Aí você vai treinando, a pessoa faz. Mas na maioria das vezes, eu me travava em expandir, em oferecer algo melhor não, algo maior, por medo de não dar conta, mas porque eu queria também estar pronta. E eu acho que isso acontece também com a maioria das empreendedoras, que não quer começar e ir aperfeiçoando. A gente quer atropelar as etapas e já entregar um negócio 100%, né? Que nunca vai estar também, né? Eu vou te falar uma coisa. Você já viu profissional ruim no mercado? Tem profissional ruim no mercado? Tem muito. Você confia no que você entrega? Às vezes, eu tô brincando. Não, aí- maior propaganda sua Não, aqui. peraí, poxa. eu tive que construir, tá? Eu tive que construir essa mentalidade de que o que eu realmente faço é bom e que eu faço bem feito, então aquilo tem valor, porque Então- eu também não tinha no início. Então, quando você olhar alguém quebrando a cara com um profissional ruim e não te contratando, sabe quando você faz você vai vender e a pessoa fala assim, não, vou pensar e vai lá e fecha com outro, e ele vai lá e quebra a cara com E outro, volta. o prejuízo dele é culpa sua. Uhum, Por quê? Porque você não vendeu bem pra ele. sim. E você sabia que você era o melhor pra ele. E você ficou com medo. Ai, será que eu falo isso? Será que eu falo aquilo? Toda vez que você se policia, você deixa... E aí, se a gente está falando de passagens bíblicas, tem a passagem bíblica que fala, quando você não coloca o seu dom para servir, Disposição. você não está atendendo o chamado de Deus. Uhum. Então, você precisa, se você acredita, se você que está nos assistindo, acredita que o que você vende é bom e que o seu produto ajuda a sua cliente a atingir um objetivo dela, porque uma loja de roupa, o que a loja de roupa faz? Não vende roupa, a loja de roupa. Deixa a mulher bonita. Vem de autoestima. Deixa Né? a autoestima da mulher em alta. Então, se você entende que o que você faz é isso, é sua culpa se comprar em outro lugar, pagar mais barato e depois Não dá tomar um certo. prejuízo. E aí tem uma frase minha que eu falo assim, primeiro quando você acredita em si mesma, os outros se convencem. Porque a gente não consegue vender Perfeito. aquilo que a gente não acredita. Verdade. Então a gente primeiro precisa ser essa marqueteira mesmo da nossa marca, né? Acreditar mesmo que a gente faz. Antes da gente continuar o bate-papo, porque senão a gente flui aqui e eu esqueço. Eu vou chamar o nosso quadro novo, gente, que tem aqui na terceira temporada do Salto Alto Pode, que é o nosso quadro de cultura, Vivendo da Arte. Você pode até ser entrevistada nesse quadro, tá, Sandy? Olha! Só que eu quero! Então, a gente está trazendo várias artistas de diversas áreas daqui de Linhares, da nossa região, mostrando, né, o poder que a economia criativa tem, principalmente dentro do empreendedorismo feminino. Hoje, a economia criativa, ela abrange ali cerca de 4% do PIB nacional. E eu tenho certeza que a grande maioria dessas pessoas que estão ali com a mão na massa são aquelas mulheres fazendo crochê, costurando, fazendo artesanato. Até trouxe aqui em outro episódio o artesanato de algumas empreendedoras. Essa caneca, né, que a gente tem aqui, que é a Patrícia que faz, também é economia criativa.
Então a gente está trazendo essas mulheres para serem conhecidas, contando um pouquinho das histórias delas. E eu tô colocando a mão na massa nesses episódios, tá? Eu tô fazendo junto com elas. Já pintei quadro, já fiz maquiagem artística, né? Já fiz coisas como que é? De barro, cerâmica. Tô em todas. Tô vivendo na pele mesmo um pouquinho dessas mulheres, grandes mulheres que vivem da economia criativa. Então vamos acompanhar agora mais um episódio do Vivendo na Arte. Era da arte, mas tudo bem. E o quadro Vivendo de Arte de hoje veio parar aqui no bairro Gaivotas. Eu estou aqui no Centro Comercial Gaivotas, uma região bem popular, com muito comércio, porque o ateliê da nossa artista fica bem aqui. Eu estou falando da Thaís Araújo, da Amartier. Olá! Olá! Bem-vinda! Obrigada! De entrar. Olá, gente! Aqui é um espaço, é um ateliê, né? Não é uma loja comercial, é um espaço de criação mesmo, onde eu faço as peças, né? Desde a confecção até a esmaltação, as queimas, venda, pós-venda. Então, hoje eu faço a venda, né? A divulgação do meu trabalho é toda pelo Instagram. Eu tenho os produtos que são pronta entrega no site. E eu tenho um catálogo também no WhatsApp Business com tudo que eu faço por encomenda. A cerâmica é um infinito, assim, né? Dá pra criar muita coisa. E é importante também falar, porque a gente tá falando de arte, a gente não tá falando de uma indústria que vai lá e faz e entrega. Então, a maioria das pessoas que me procuram já sabem que uma xícara, por mais que ela seja parecida, ela não vai ser exatamente igual a outra. Porque você vai ver. Não é uma reprodução. Não é uma máquina que faz, eu faço isso com as mãos, então... Isso. Agora me conta, onde eu vou passar a vergonha aqui, É aqui que você vai passar. Eu acho que hoje é o meu maior desafio. Quem já viu Ghost? Todo mundo já viu, né? Hoje é seu dia, seu momento. Ai, Jesus. Então eu faço quase tudo aqui. E eu trabalho também com placa, né? A placa é basicamente você esticar o barro ali ou com um rolo de massa, ou numa plaqueira, que já é esse equipamento aqui que é tipo uma prensa. É uma prensa, você gira e aí ela já estica a massa pra você. Eu acho que você já vai sair hoje daqui com um copinho, vamos ver. Será, gente? Então, você quer que eu faça um? Sim, pra depois com certeza, você... gente. Eu vou me espelhar em você. A professora falava assim, olha, vocês vão fazer 100 cilindros. 100 cilindros para poder começar a fazer outra coisa. Existem velocidades, é igual um carro, você acelera e freia. Então depende muito ali de você, você vai encontrando a melhor forma de trabalhar no torno. E aí você coloca no centro, porque o que acontece? Isso é uma roda, ela vai girar. Se tiver torto, você não vai conseguir trabalhar com o barro, né, fora do centro. Por isso que a gente precisa centralizar, que é o que a gente fala que é o mais difícil. Se eu tentar subir essa peça daqui, não vou conseguir, ela vai entortar e vai cair. Então eu preciso centralizar. E aí vem todo um processo de você estar com a sua postura certa, com a respiração certa, com a cabeça concentrada aqui. E aí tem a técnica de você centralizar. Ó, você tá vendo que ele tá meio tortinho? Aqui eu tô organizando esse barro para que ele fique totalmente centralizado, para que eu possa trabalhar. Então, assim, como a gente vai fazer um copinho? Um copo, ele é oco, né? Então eu vou abrir o meio aqui pra gente conseguir ter um copinho. Ó, eu começo aqui, ó. O prato você faz aí também? Faço. E aí você vai o apertando, prato, você vai botar na força. Aí eu furei o barro. Foi. Aí agora eu tenho uma parede grossa, né? Tá muito grossa essa espessura aqui. É o momento em que eu vou começar a subir a minha peça. E aí a gente começa a subir essa parede até onde eu quiser. Ai, tá parecendo tão fácil. Essa é a sensação mesmo. Então aqui eu já subi o tanto que eu preciso. Eu quero fazer uma xícara pequenininha. Então agora eu vou fazer o bowl para ter essa xícara pronta. A minha peça você vai já entregá-la centralizada? Eu acho que a gente merece ver você tentar. Vocês não acham que seria mais divertido? Ai, gente. E aqui a gente já tem uma xícarazinha, né? Pronta.
Aí o que acontece agora? Hoje eu fiz essa xícara. Aham. O acabamento dela, que é fazer o fundo, deixar essa peça pronta, não é hoje mais. Porque tá muito mole, eu não consigo trabalhar. Então ela vai pra prateleira, fica até amanhã. Amanhã eu volto, faço acabamento no fundo, coloco a alça. E aí sim ela vai secar. Vai pro tempo dela de secagem lenta, entendeu? Aí agora é você. Vamos colocar o jaleco pra você não se sujar tanto? Vamos. O que você vai fazer? Molhar as mãos, você precisa. Não é muita água, mas tem que estar com as mãos úmidas, as duas. Senão você vai ficar grudada no barro e não vai conseguir trabalhar. Prende o seu cotovelo na perna. Prende os dois. Respira, mantenha a postura. Agora você vai fazer uma pressão tentando trazer esse barro pro centro da roda. A sua mão precisa parar de balançar. Você tá vendo que seu dedo tá indo e voltando? Porque ele tá torto. Olha só, olha pro barro, tenta tirar as mãos e olhar. Você tá fazendo um buraco aqui embaixo. Eu tô e fazendo tá a xícara ao contrário, gente. É. E como é que eu faço? Aí você vai fazer essa pressão que eu tô te falando, ó. Empurra com essa e com essa, assim. Pra você centralizar esse barro. Vai, agora tenta subir essa parede. Esse negócio de subir aqui é mais difícil. É porque tá torta, ela não tá centralizada. Então realmente vai ser difícil. Mas aí, ó, você já subiu um pouquinho. Deu uma apertadinha. Então, não vai ser uma xícara, acho que vai ser um copo, sei lá, de... Um shot. Aí o que você sugere? Agora não tem muito mais o que fazer. Agora a gente já tá mais ou menos perdido. Você já usou... Não, tá perdido. Você já usou o recurso que você tinha. Tá. Então agora, assim, a gente pode tirar essa, porque ele tá torto, né? Dá pra gente tirar aqui, ó. Oi, pronto, tiramos. Daí a gente tem a xícara da Tati. Fácil já saber que não seria, tá? Mas assim, né? Aí, ó. Ó, que bonitinha. Aí tá isso, a xícara. Dá pra tomar um café, gente? Dá pra tomar, ó, um expresso. Pelo menos eu não furei ela até o final. Pronto. Né? Eu gostei, tá? Gostei do processo ali, da gente se concentrar também. E, nossa, achei muito legal. Amei a experiência, amei conhecer seu espaço. Também. Conhecer um pouquinho melhor do por trás, né? De toda a beleza que tem da sua arte. Amei. Eu também. Vou abraçar ela. Quer fazer mais? Eu quero! Gente, a gente vai finalizando aqui a entrevista, né? Depois vocês podem conhecer mais o trabalho da Thaís no Instagram, nas redes sociais. Que ela, além de mostrar as peças, ela mostra um pouquinho desse dia a dia como artista, como criadora de conteúdo também, né? Inspirando outras pessoas, outras artistas a viverem daquilo que elas amam, a viver da arte, né? Exatamente. E se você quiser acompanhar a entrevista completa, é só acessar o nosso canal no YouTube que vai estar tudo lá. Estou adorando fazer esse quadro, né? Vivendo da arte, colocando a mão na massa mesmo, junto com essas mulheres. Vamos trazer várias outras ao decorrer dessa temporada. E se você quiser assistir, o vídeo completo está disponível no nosso canal no YouTube, né? Porque a gente traz um teaser, né? Um pedaço do que foi essa entrevista. Mas aí tem bastidores, tem erros de gravação, tem toda a história ali, o contexto completinho para você acompanhar dentro do nosso canal no YouTube, youtube.com/canal Salto Alto. Vamos continuar aqui nosso bate-papo sobre marketing, né? E como a gente já conversou bastante, né? Se deixar a gente continua. Eu acho que eu falo demais, porque todo episódio eu falo isso. A gente tem que começar a fazer o dia todo, né? De bate-papo aqui, as reuniões, nem mais um podcast. Eu queria que vocês dessem umas dicas finais, assim, né? O que vocês falariam, principalmente para as empreendedoras que estão nos assistindo. Comece por você, Sônia. Sempre por você, Sônia. Vou começar. Nunca Obrigada. Por favor. Então, como empreendedora, como membro do canal Salto Alto também, ter uma rede de apoio, ter com quem trocar ideias, ter com quem se conectar mesmo e aprender, né? Que a gente aprende entre nós lá mesmo, é muito importante, porque o autoconhecimento ele precisa ser nosso primeiro, mas também você precisa conhecer sua marca, conhecer seu público, porque só assim você vai ter resultado.
Vender todo mundo precisa, de dinheiro todo mundo precisa, mas é preciso entender o que você quer, aonde você quer chegar e confiar, acreditar no que você está fazendo, se é isso que te brilha o olho, se é isso que você faz com prazer mesmo. Tem que confiar e acreditar e se aperfeiçoar sempre, que aí sim você vai colocar valor nas coisas que você faz, vai conseguir precificar de um jeito certo e vai ter sucesso, né, que é isso que todo mundo quer. Acho que é isso que eu tenho para deixar aí de recado para vocês. Show. Meu recado é: se você quer atingir um objetivo na sua vida, você precisa traçar metas, planejar e executar, certo? O ciclo PDCA, planejamento, execução, monitoramento e revisão, não é isso? Então, o ciclo que você faz de análise sempre, executar e melhorar, você precisa estar fazendo constantemente. O maior erro dos lojistas é que eles não fazem isso. Às vezes chega no final do mês e nem sabe por que venderam. Aí culpam o governo, culpam mercado, culpam vários fatores para poder eximir um pouco da culpa deles, né? Então, a minha recomendação é: pense em como criar diferenciais na sua loja para atrair clientes. Pense em como motivar a sua equipe e não só ficar reclamando dela, não só ficar cobrando dela. Então, pense em como motivar ela. E por último, analise dados para você estar sempre melhorando, melhorando, melhorando. E se você precisar de ajuda, se eu puder, se precisar de ajuda, Faz o merchan aí. lá no meu Instagram, @maisvendasbr, lá no link da bio, se inscreve lá, que eu avalio a sua empresa e te falo exatamente como é que você vai ter menos esforço para ter o máximo de resultado em vendas em meia hora. Já tô seguindo. Já tô seguindo. Já tá? vou entrar. A gente precisa marcar a reunião, né? Isso aí. Então, Tati, eu vou dar uma dica do marketing, que eu tenho feito diferença em várias empresas e a gente tem até estudado algo desse tipo. No passado, vou falar do varejo de 98, 97, que eu comecei, as empresas tinham diversos vendedores, né? 10, 20 vendedores, porque a demanda era uma demanda que o cliente ia até a loja, o marketing, o esforço, o marketing de panfleto, né? Aquele marketing mais antigo. E com o passar do tempo, a comunicação foi se expandindo para os canais sociais, para a comunicação digital, enfim, foi tendo uma abrangência muito maior. E aí a gente começa a entrar nessa linha do tráfego pago. Você tinha 20 vendedores, para atender aquele monte de gente, então você começa a diminuir os vendedores, porque muita coisa já vem de forma orgânica, porque a pessoa já sabe o que ela entra e compra. Aonde eu quero chegar? As empresas, nós precisamos entender que quem cuida hoje do nosso canal de comunicação, as agências, é muito difícil de conhecer tudo de cada segmento, porque é muito vasto. E às vezes vai ser necessário, com a inteligência artificial, até mesmo que nós passamos a ter pessoas dentro da empresa para, junto com a comunicação de marketing, ser o mentor, mas ter alguém que faça aquilo rápido dentro da empresa. Por quê? Porque muitas coisas são de imediato, tem que ser na hora. E a agência, ela não vai fazer aquilo que você lá dentro tem que fazer. Então, você tem 10 vendedores, pegue um, talvez seja uma nova profissão no futuro, transforme essa pessoa, qualifique na inteligência artificial, qualifique para ela ser um suporte para o grande master da comunicação, porque ela tem que ser a ligação da comunicação da empresa com a agência de comunicação. Não que vá acabar a agência de marketing, não tem nada a ver. É simplesmente, ela tem que estar ali para entender a vida do negócio, tem que estar acompanhando, porque tudo muda, então ela pode assessorar muitas empresas de comunicação. Então eu creio que as empresas terão que ter um agente de marketing interno daqui para frente. Para mim, é a grande dica de quem quer realmente cuidar melhor da comunicação da sua empresa. Isso é tão verdade, porque eu já teve quando eu comecei a empreender, eu também fazia gestão de redes sociais e estava naquele boom, né? E era uma das maiores dores, né? Porque a gente, como profissional de marketing, você não conhece o dia a dia ali, né? E nada melhor de quem está ali para poder falar do cliente, para poder gerar aquele conteúdo que vai gerar o criativo, para ir para o tráfego pago e para movimentar. É muito verdade isso. Gente, muito obrigada. Tinha mais outras coisas pra gente conversar, mas a gente marca outro episódio. E gratidão mesmo a cada um de vocês, né, de disponibilizarem o tempo de vocês, conhecimento também. O canal Salto Alto está aberto, né, para novas parcerias, né? Tamo junto. Todos vocês.
pessoas que acabam me conectando, né? Que a gente vai criando empatia e a gente vai juntando com quem a gente se dá bem, né? Muito, muito bom isso. E os homens são muito bem-vindos no canal, tá? Nós que somos agraciados por poder estar aqui dividindo a mesa com O vocês. Anderson esteve aqui no episódio anterior, ele foi o primeiro homem a participar, né, do canal, mas vocês também estão aqui representando, porque eu falei algo muito importante. O canal Salto Alto tem um propósito que é unir, não é segregar. Não adianta eu vir aqui falar, empoderar as mulheres se os homens não estiverem preparados para isso. Então, a gente precisa de vocês, a gente precisa se sentir assim, parte do universo de vocês, nos sentirmos seguras também. Então, vocês fazem a diferença na vida das mulheres e no que a gente espera de uma sociedade mais justa e igualitária. Então, muito obrigada mesmo, tá? Valeu. E Sandy, um amorzinho. A gente, né, se conhece mais aí também nos bastidores ali do canal, estamos juntas. E é isso, gente. Eu quero agradecer não só vocês, mas também os apoiadores do canal, né? Do canal Salto Alto e aqui do podcast. Do canal Salto Alto em geral, a gente tem aí a Clube 1 e o Cicobi, que estão há 3 anos já com a gente, são mantenedores do nosso canal, fazem as coisas acontecer, acreditam, né, no meu trabalho que eu desenvolvo ali com as empreendedoras, e isso eu me sinto muito lisonjeada mesmo de ter empresas tão sérias confiando no meu trabalho e na entrega que a gente faz através dos nossos serviços. E eu quero agradecer em especial também que a gente está recebendo apoio do Ministério da Cultura através da Abrametal. Mais uma vez, assim, a Abrametal tem feito a diferença, não só no canal Salto Alto e aqui no Salto Alto Pod, mas na minha trajetória, Tatiane mesmo, porque agora a gente está com o Instituto, né, Salto Alto, onde a gente está conseguindo levar o empreendedorismo feminino para mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade e risco social. Então, através da Abrametal, eu pude aprimorar o meu conhecimento dentro do terceiro setor. Então, assim, tá fazendo a diferença mesmo. Ano que vem, o Instituto vem com tudo e a gente vai abrir voluntariado também para a gente levar essas ações para essas mulheres. Agradeço também a Água Viva, né, que está com a gente nesse projeto, junto da Cultura, o supermercado Grace, que está sempre apoiando a gente também, está junto com a gente aí. E tem outras empresas, né, que estão nos apoiando sempre. A Queiroz Utilidades está com loja nova, estou sabendo. Mimos Pet Spa, Lincoln Imóveis, Padaria Dinamarca. Tem também a Linhares Online. A Hit Boutique, que eu falei aqui da Rosângela, que, né, tá me vestindo aqui para os episódios. O meu Van Marques, que tá me produzindo também para aparecer aqui bonita, apresentada. Afinal de contas, eu sou a influenciadora da minha marca, né? Tem que aparecer bonita aqui para receber vocês. E é isso, gente. Agradecer a 7T, que está sempre aqui produzindo, né? Fazendo toda essa produção pra gente. Um grande abraço para vocês e para todos que acompanharam a gente. E continuem acompanhando nas redes sociais, @canal Salto Alto, o nosso site, canalsaltoalto.com, e o nosso canal no YouTube, onde está o nosso podcast, youtube.com/canal Salto Alto. Um grande beijo e até a próxima. Tchau. Até mais. Eu tô aqui, ela tá lendo. Há 3 anos, a Clube 1 Benefícios chegava a Linhares, uma das principais corretoras de planos de saúde, planos odontológicos e seguro de vida do Espírito Santo. E durante todo esse período, a Clube 1 também apoia o canal Salto Alto, uma rede de empreendedoras completa e inovadora. E você não pode sair desse vídeo sem conhecer os serviços incríveis dessa empresa. Seja bem-vinda, Tati. Obrigada. A Clube 1 conta com uma equipe de corretores capacitados a oferecer as melhores opções para você e sua empresa. Aqui eles também conseguem os melhores preços sem abrir mão da assistência. E é por isso que eu vou conversar com um consultor de vendas. Estou aqui ao lado do João Felipe, tudo bom? Conta pra gente quais os principais diferenciais da Clube 1. Isso aí, Tati. Nós temos diversas opções quando o assunto é plano de saúde, seguro de vida e serviço odontológico. Pensado justamente para atender com diferencial o nosso atendimento, seja ele para empresas de grande porte ou até mesmo MEI. Planos exclusivos com atendimento completo para você, seu filho e sua família. A partir de uma vida, você já consegue fazer um plano empresarial aqui na Clube 1. Então, contrate hoje mesmo.